E se eu te dissesse que o seu corpo carrega uma rede secreta de mensagens invisíveis, uma linguagem oculta que você fala todos os dias, mas que nunca foi ensinado a ouvir? Você sente, mas não entende. Você reage, mas não controla. Existe algo dentro de você que responde ao mundo antes mesmo que sua mente consiga processar o que está acontecendo. É rápido, silencioso, profundo. E durante séculos esse código interno foi tratado como apenas biologia, quando na verdade ele sempre foi algo infinitamente maior. Um portal, uma ponte entre o visível e o invisível, entre o corpo e algo que transcende a carne. Mas o que acontece quando você finalmente aprende a ler essa linguagem? O que muda quando você descobre que o sistema nervoso não é apenas um conjunto de fios elétricos menos, mas sim o instrumento através do qual o espírito toca a matéria? Há mestres antigos que sabiam disso. Eles não tinham microscópios, nem ressonâncias magnéticas, mas conheciam algo que a ciência moderna está apenas começando a sussurrar com cautela. Eles entendiam que cada emoção reprimida, cada susto não processado, cada trauma silenciado fica guardado, não apenas na memória, mas nos nervos, nas fibras, nas raízes profundas do seu ser. E quando esses segredos ficam presos ali, algo dentro de você começa a gritar em silêncio. Ansiedade sem motivo aparente, dor crônica sem causa física, reações desproporcionais que você não consegue explicar. E se tudo isso não for coincidência? E se o seu sistema nervoso estiver tentando te contar algo? Uma verdade espiritual codificada em sintomas que você aprendeu a ignorar? Mas aqui está o mistério que ninguém ousa revelar abertamente. O sistema nervoso não é apenas um receptor passivo de estímulos externos. Ele é um portal ativo de comunicação com dimensões que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Quando você sente um arrepio sem razão, quando algo não parece certo antes de acontecer, quando seu corpo trava diante de uma pessoa específica, isso não é paranoia. É percepção. Uma percepção tão antiga quanto a própria vida, mas que foi sistematicamente apagada pela educação moderna, pela lógica fria, pela negação do invisível. E enquanto você vive desconectado dessa inteligência interna, algo crucial está sendo perdido. Você está andando cego em um mundo cheio de sinais. Sinais que seu corpo lê perfeitamente, mas que sua mente aprendeu a descartar como besteira. Agora respire fundo e sinta isso. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, o seu sistema nervoso está fazendo escolhas por você. Ele está decidindo se você vai continuar assistindo ou desviar a atenção. Ele está escaneando cada palavra em busca de perigo ou promessa. Ele está te conduzindo e você nem percebe. Mas e se você pudesse inverter essa dinâmica? E se em vez de ser conduzido inconscientemente pelos seus impulsos nervosos, você aprendesse a dialogar com eles, a acalmá-los quando estão em pânico, a ativá-los quando estão adormecidos, a restaurar a conexão perdida entre a sua essência espiritual e o veículo físico que a expressa, porque é exatamente aí que mora o segredo. O sistema nervoso não é o vilão da sua ansiedade, ele é o guardião mal interpretado de uma sabedoria que você ainda não despertou. E aqui está a parte que vai mudar tudo. Existe uma verdade espiritual sobre o sistema nervoso que foi sussurrada em templos, cifrada em textos sagrados e escondida em práticas ancestrais mas que só agora está sendo confirmada pela neurociência de ponta. Uma verdade tão poderosa que quando você finalmente a compreende, cada sintoma inexplicável do seu corpo começa a fazer sentido. Cada bloqueio emocional ganha um mapa. Cada padrão repetitivo revela sua origem oculta. E pela primeira vez, você percebe que não está quebrado. Você nunca esteve. Você apenas não sabia a língua que seu próprio corpo falava. Mas isso está prestes a mudar. Porque o mistério espiritual do sistema nervoso não é mais um segredo. Ele está aqui, agora. E você está a segundos de desvendar algo que pode reescrever toda a sua relação com o medo, com a cura e com o sagrado que pulsa dentro de você. Você já parou para sentir o peso do silêncio que vive dentro do seu corpo? Não o silêncio do mundo lá fora mas aquele silêncio denso, vibrante, cheio de histórias não contadas, que pulsa debaixo da sua pele. É estranho perceber isso pela primeira vez, porque a gente passa a vida inteira achando que conhece o próprio corpo, que ele é apenas esse veículo que carregamos de um lado para o outro respondendo ordens, cumprindo tarefas, sobrevivendo. Mas tem algo acontecendo lá dentro que ninguém te ensinou a ouvir. Algo antigo, primitivo, sagrado. E quando você finalmente para e presta atenção de verdade, percebe que esse corpo não é só carne e osso. Ele é memória viva, arquivo emocional, testemunha silenciosa de cada momento que você tentou esquecer, cada susto que você engoliu, cada grito que ficou preso na garganta, cada abraço que nunca veio. Tudo isso está registrado, não nas páginas de um diário,
mas nas fibras do seu sistema nervoso, como cicatrizes invisíveis gravadas em código biológico. E sabe o que é mais perturbador? É que a gente aprende desde cedo a ignorar esses registros. A gente cresce ouvindo que sentir demais é fraqueza, que o corpo deve obedecer, que emoções precisam ser controladas, guardadas, sufocadas. Então a gente vai vivendo, vai acumulando, vai empurrando tudo para baixo do tapete interno, achando que tá tudo bem, que passou, que superou. Mas o sistema nervoso, ele não esquece, ele não supera, ele guarda. E quando você menos espera, aquilo que você trancou há anos atrás começa a vazar, vem disfarçado de ansiedade sem motivo, de insônia crônica, de dor nas costas que nenhum exame explica, de um aperto no peito que aparece do nada, como se algo dentro de você estivesse gritando: olha pra mim, eu ainda tô aqui. E você tenta tratar o sintoma. Toma remédio, faz terapia, mas se a raiz não for tocada, se a mensagem não for ouvida, o corpo vai continuar falando, só que cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Agora me diz uma coisa e responde com sinceridade. Quantas vezes você sentiu algo intenso e fingiu que estava tudo bem? Quantas vezes você engoliu o choro porque não era a hora? Quantas vezes você sorriu quando queria gritar, ou ficou quieto quando queria explodir? Não estou falando de dramatizar, estou falando de sobreviver. Porque é isso que a gente faz. A gente aprende a se adaptar, a caber nos espaços que o mundo nos oferece, mesmo que esses espaços sejam pequenos demais para o tamanho do que sentimos. E o sistema nervoso? Ele registra cada vez que você se traiu, cada vez que você escolheu a segurança no lugar da verdade, cada vez que você se calou para não incomodar. E então ele passa a viver em estado de alerta constante, porque aprendeu que o mundo é perigoso, que expressar é arriscado, que sentir pode custar caro. E é aí que começa o ciclo. O corpo fica tenso, a respiração fica curta, o coração acelera. A mente dispara menos e você nem sabe mais por quê. Porque o gatilho original já foi esquecido. Mas a reação continua viva, ativa, pronta para disparar a qualquer momento. E aqui está o ponto que ninguém te contou. O sistema nervoso não é apenas um sistema de resposta. Ele é um sistema de interpretação. Ele está constantemente lendo o ambiente, as pessoas, as energias, as intenções, menos mesmo aquelas que não são ditas. Você já entrou em um lugar e sentiu algo estranho, mas não sabia explicar o quê. Já conheceu alguém e teve uma sensação imediata de desconforto, mesmo sem motivo lógico? Já pressentiu que algo ia acontecer antes de acontecer? Isso não é coincidência. Isso não é imaginação. É o seu sistema nervoso fazendo o trabalho dele menos, captando frequências, lendo microexpressões, detectando incongruências entre o que é dito e o que é sentido. Ele é um radar emocional, um detector de verdades ocultas e ele nunca erra, mas a gente foi ensinado a duvidar dele, rationalizer, a desconfiar do próprio corpo. E aí a gente desliga esse radar, ignora os alertas e depois se pergunta por que acabou em situações que algo dentro já sabia que não ia dar certo. Então deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito antes. E se o problema não for a ansiedade que você sente, mas a desconexão com o que ela está tentando te dizer? E se o seu corpo não estiver te traindo, mas te protegendo? E se cada sintoma inexplicável for, na verdade, uma mensagem cifrada, menos um pedido de atenção, um convite para olhar mais fundo, um chamado para voltar para casa? Porque é disso que se trata. O sistema nervoso não é o inimigo, ele é o mensageiro. E enquanto você continuar tentando silência low com distrações, medicações ou negações, ele vai continuar gritando, até que um dia, finalmente, você pare. E escute e perceba que ele sempre soube, sempre sentiu, e estava apenas esperando que você estivesse pronto para ouvir. Tem uma coisa que ninguém te prepara para sentir. O momento exato em que você percebe que carregou o mundo inteiro nos ombros, e que ninguém nunca pediu isso. Você olha para trás e vê a trilha, vê as escolhas que fez achando que eram suas, mas que na verdade eram ecos de vozes antigas. Seja forte, não decepcione, aguenta firme. E você aguentou. Você segurou tudo. Segurou a dor da família, o peso das expectativas, o medo de não ser suficiente, a culpa de existir do jeito que é. E onde você guardou tudo isso? No único lugar que nunca reclama em voz alta, menos no corpo. Nas costas que doem sem razão, no estômago que queima quando você está bem, nas mãos que tremem antes de uma conversa importante, no coração que dispara quando alguém levanta a voz, mesmo que não seja com você, porque o sistema nervoso não distingue entre perigo real e perigo percebido. Para ele, uma memória é tão viva quanto o presente. E se você cresceu em um ambiente onde gritos significavam perigo, onde silêncio significavam rejeição,
onde amor era condicional, então seu corpo aprendeu a viver em modo de sobrevivência. E nunca ninguém disse para ele que agora está seguro. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que a gente não percebe que está vivendo assim. A gente normaliza, a gente acha que todo mundo sente esse aperto constante no peito, que todo mundo acorda cansado mesmo depois de dormir, que todo mundo fica exausto só de pensar em sair de casa. A gente acha que isso é jeito de ser, que isso é frescura, que isso é falta de força de vontade, mas não é. É um sistema nervoso que nunca teve permissão para descansar, que nunca teve a experiência de se sentir verdadeiramente seguro, e enquanto você tenta forçá-lo a funcionar como se tudo estivesse bem, ele continua enviando sinais de socorro menos na forma de fadiga crônica, de procrastinação paralisante, de isolamento social, de desconexão emocional. Você não é preguiçoso. Você não é fraco. Você está esgotado em um nível que vai muito além do físico. Você está esgotado na medida exata do tanto que nunca foi permitido sentir. Agora me acompanha nessa imagem por um segundo. Imagine que o seu sistema nervoso é como um copo d'água. Cada experiência difícil que você vive é uma gota que cai dentro desse copo. Uma discussão, uma rejeição, uma decepção, uma perda. E no começo o copo aguenta, ele absorve, ele segura, mas ninguém nunca te ensinou a esvaziar esse copo. Ninguém te ensinou que sentir não é luxo, é necessidade. Que chorar não é fraqueza menos, é liberação. Que parar não é desistência menos, é sabedoria. Então, o copo vai enchendo gota por gota. Ano apos, ano. Até que um dia, uma gota mínima, algo que nem deveria ser tão importante, faz o copo transbordar. E você não entende, você se pergunta, por que eu tô reagindo assim? Por que isso me afetou tanto? E a resposta é simples. Não foi essa última gota. Foi o acúmulo de todas as outras que nunca foram vistas, validadas, processadas. Foi o peso de tudo que você carregou sozinho, em silêncio, achando que era isso que precisava fazer para ser amado, aceito, valorizado. E aqui mora um dos segredos mais profundos da cura espiritual através do sistema nervoso. Você não precisa entender racionalmente cada trauma para liberar o corpo dele. O sistema nervoso não fala a língua da lógica, menos ele fala a língua da sensação. Ele não quer explicações, ele quer ser sentido, quer ser testemunhado. Quer que você finalmente pare de tentar superar tudo e comece a atravessar o que foi deixado para trás. Porque tem coisas dentro de você que não precisam de análise. Elas precisam de movimento. Precisam ser expressas através do choro que você segurou, do grito que ficou preso, do tremor que você controla, da raiva que você transforma em gentileza forçada. E quando você finalmente permite que o corpo fale a língua dele, quando você treme sem tentar parar, quando você chora sem buscar motivo, quando você sente a raiva sem transformá-la em culpa, algo mágico acontece. O corpo começa a soltar. As camadas começam a cair. E pela primeira vez em muito tempo você sente algo que quase esqueceu que existia. Leveza. Mas tem um lado sombrio nisso, que precisa ser dito. Porque ninguém fala sobre ele com a honestidade que merece. Quando você começa a despertar o sistema nervoso, quando você começa a tocar nas feridas antigas, o corpo pode reagir com medo. Porque ele se acostumou com o estado de alerta. Ele se adaptou à tensão. E de um jeito distorcido, ele aprendeu a encontrar segurança no que é familiar, menos mesmo que o familiar seja doloroso. É por isso que muita gente sabota a própria cura. É por isso que você pode estar a um passo da transformação e de repente faz algo que te joga de volta para o lugar antigo. Porque a cura verdadeira exige que você solte o controle. E soltar o controle, para um sistema nervoso traumatizado, parece morte. Parece perigo, parece exposição total. Então ele te puxa de volta, ele te convence de que é mais seguro ficar onde sempre esteve, mesmo que onde sempre esteve seja um lugar de dor. E você precisa saber disso. Precisa reconhecer quando a resistência aparecer, precisa olhar para ela com compaixão e dizer: eu sei que você está com medo, mas eu não vou te abandonar. Eu só vou te mostrar que existe outro jeito de viver. E que esse jeito não te mata menos. Ele te devolve para a vida. Então eu te pergunto agora, neste momento, enquanto essas palavras ainda ecoam dentro de você, o que você está carregando que nunca foi seu? Que dor você herdou e decidiu que era sua responsabilidade resolver? Que versão de você mesmo você construiu só para sobreviver e que agora está te sufocando? Porque o sistema nervoso sabe, ele sempre soube. Ele conhece a diferença entre quem você realmente é e quem você precisou se tornar. E ele está cansado da mentira, está cansado da máscara, está implorando em cada sintoma, em cada crase, em cada colapso: me deixa ser real, me deixa sentir, me deixa finalmente descansar. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira cura espiritual que você estava buscando o tempo todo. Não encontrar mais força para aguentar, mas finalmente ter coragem de soltar.
Existe um momento na jornada de cura que ninguém te avisa que vai chegar, e quando chega ele te desorienta completamente. É o momento em que você percebe que não está apenas curando feridas do passado, você está redescobrindo quem sempre foi. Antes de aprender a se esconder, antes de aprender que ser você mesmo era perigoso, antes de construir camadas e camadas de proteção que pareciam armadura, mas que na verdade eram prisão. E o sistema nervoso, ele guarda tudo isso, ele carrega não só a memória da dor, mas também a memória da inocência. A memória de quando você ria sem calcular, de quando você chorava sem vergonha, de quando você confiava sem medo. Aquela versão de você não morreu. Ela só foi enterrada. Enterrada sob anos de decepção, de abandono, de exigências impossíveis. E agora, enquanto você tenta se curar, ela está ali, debaixo de todas as camadas, sussurrando baixinho. Eu ainda tô aqui, eu nunca fui embora. Eu só estava esperando você estar pronto para me buscar. Mas buscar essa versão de si mesmo não é um processo romântico. Não é um caminho de luz e flores como vendem por aí. É sujo, é confuso. É assustador, porque significa enfrentar tudo que você trancou. Significa olhar para as partes de você que você jurou que nunca mostraria para ninguém menos nem para si mesmo. Significa sentir a raiva que você transformou em depressão. Significa sentir o medo que você transformou em controle obsessivo. Significa sentir a tristeza que você transformou em produtividade frenética. E quando você finalmente permite que essas emoções se movam, quando você para de tentar organizá-las, explicá-las, justificá-las, o corpo começa a lembrar. Ele lembra que emoções não são inimigas, que sentir não é perder o controle, que vulnerabilidade não é fraqueza. E lentamente, muito lentamente, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não pela força, não pela vontade, mas por uma inteligência orgânica que sempre esteve ali, esperando permissão para agir. E sabe qual é a parte mais misteriosa disso tudo? É que o sistema nervoso não responde apenas ao que aconteceu com você. Ele responde ao que foi transmitido para você. Ele carrega memórias que não são suas, medos que você nunca viveu, mas que herdou, padrões que se repetem de geração em geração como se fossem destino, quando na verdade são apenas informações não processadas, passando de corpo para corpo, de mãe para filho, de pai para filha. Você já se pegou reagindo a algo de um jeito que não faz sentido? Já sentiu um pânico desproporcional diante de uma situação que racionalmente não justifica? Já teve a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, como se seguisse um script que não escreveu? Isso não é loucura, isso é memória ancestral. Isso é o sistema nervoso carregando traumas coletivos, histórias interrompidas, dores silenciadas que nunca tiveram espaço para serem vistas. E quando você começa a curar o seu próprio sistema nervoso, você não está apenas se libertando, você está quebrando correntes invisíveis que aprisionaram gerações inteiras antes de você. Agora respira fundo e sente o peso disso. Sente a responsabilidade sagrada que você carrega sem nem saber. Porque cada vez que você escolhe sentir em vez de sufocar, cada vez que você escolhe parar em vez de forçar, cada vez que você escolhe ser real em vez de ser funcional, você está fazendo mais do que cuidar de si mesmo. Você está reescrevendo a história da sua linhagem. Você está devolvendo para o universo algo que estava preso há décadas, talvez séculos. E isso é um ato espiritual. Isso é redenção. Não no sentido religioso que te ensinaram, mas no sentido profundo de restaurar o que foi quebrado, de honrar o que foi negado, de dar voz ao que sempre foi silenciado. O sistema nervoso não é apenas um sistema biológico. Ele é um portal de memória cósmica. E você, ao curá-lo, está participando de algo muito maior do que imagina. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar a maneira como você enxerga tudo isso. Tem uma diferença brutal entre acalmar o sistema nervoso e curá-lo de verdade. Acalmar é importante. Respirar fundo, meditar, fazer técnicas de relaxamento. Tudo isso tem valor. Mas se você só acalma, sem tocar na raiz, você está apenas adiando o colapso. É como abafar o som de um alarme sem desligar o fogo. A cura real acontece quando você desce até o lugar onde a ferida começou. Quando você permite que o corpo reviva, não para se retraumatizar, mas para finalmente completar o ciclo que ficou interrompido. Porque é isso que acontece com o trauma. Ele congela o tempo. Ele mantém uma parte de você presa no momento do impacto, esperando por uma resolução que nunca veio. E enquanto você não voltar lá com presença, com compaixão, com coragem, aquela parte vai continuar gritando de dentro do corpo, disfarçada de sintomas que nenhum médico consegue explicar. E aqui está a virada que poucos entendem. Você não precisa voltar lá sozinho. O sistema nervoso foi ferido em relação menos na ausência de um olhar seguro, de um colo acolhedor, de uma presença que dissesse: eu estou aqui. Você está seguro. E ele se cura da mesma forma. Em relação
em presença. Não necessariamente com a mesma pessoa que te machucou, mas com alguém menos ou algo que ofereça o que faltou naquele momento. Pode ser um terapeuta, pode ser um amigo verdadeiro, pode ser a natureza, pode ser a própria conexão com algo maior que você, pode até ser você mesmo, aprendendo a olhar para suas próprias feridas com a ternura que ninguém te deu. Porque o sistema nervoso não quer vingança, ele não quer justiça, ele só quer ser visto, quer ser sentido, quer que alguém finalmente diga: eu sei que foi difícil, eu sei que você fez o melhor que pôde. E agora está tudo bem, agora você pode descansar. Então me diz uma coisa e deixa essa pergunta reverberar no fundo de você. E se a espiritualidade que você estava buscando não estivesse em rituais, mantras ou práticas externas menos, mas sim na coragem brutal de habitar o próprio corpo? E se o sagrado que você procurava estivesse escondido exatamente no lugar que você mais evitou, olhar menos nas sensações que você desligou, nas emoções que você trancou, nas partes de você que você decidiu que eram inaceitáveis? Porque é isso que acontece quando você finalmente se reconecta com o sistema nervoso de forma consciente. Você não encontra respostas fora. Você encontra a resposta que sempre esteve dentro, silenciada, ignorada, esperando. E ela não é complicada. Ela não é mística. Ela é simples. Ela diz: volte para casa. Volte para o corpo. Volte para a verdade. Porque tudo o que você procura já está aqui. Sempre est. Você só precisava parar de fugir para finalmente perceber. E agora aqui, neste silêncio carregado entre o que foi dito e o que ainda ressoa, existe uma pergunta que só você pode responder menos, mas que talvez nunca precise ser dita em voz alta. Porque tem coisas que acontecem no fundo onde as palavras não alcançam, onde o corpo sussurra verdades que a mente ainda está aprendendo a traduzir. Você chegou até aqui carregando algo. Talvez nem soubesse o que era quando começou a assistir, mas agora sente. Sente o peso se movendo. Sente a tensão se reorganizando. Sente algo dentro de você que foi tocado, não pela informação, mas pela lembrança de quem você é quando ninguém está olhando, quando as máscaras caem, quando o corpo finalmente tem permissão para falar. O sistema nervoso não é apenas um mecanismo, ele é um santuário. E você acabou de cruzar a entrada. O que você faz a partir daqui não é sobre seguir passos. É sobre honrar o que foi despertado. É sobre escolher to-dos ou os dash. Voltar para esse lugar interno onde tudo começa, menos onde a cura não é um destino, mas um retorno constante à verdade que nunca saiu de você. E se isso tocou algo que você nem sabia que estava adormecido, se essas palavras encontraram algum canto esquecido dentro de você e acenderam uma luz fraca, mas real, então não deixe isso morrer no silêncio. Deixa um sinal. Escreve nos comentários o que você sentiu, mesmo que seja apenas uma palavra, um símbolo, um pedaço de pensamento ainda sem forma. Porque quando você compartilha o que foi despertado, você não está apenas deixando sua marca, você está criando uma corrente invisível de reconhecimento, onde outras pessoas que também sentiram isso vão saber que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que carrega o peso calado, alguém cuja dor você reconhece porque já foi sua menos compartilha. Não como conteúdo, mas como um abraço invisível, como quem diz sem dizer: eu vi isso e pensei em você, e eu queria que você soubesse que tem um caminho. E se você quer continuar essa jornada, se quer mais dessas verdades que ninguém fala, mas todo mundo sente, se inscreve no canal, porque isso aqui não é sobre algoritmos. É sobre criar um espaço onde o que é real tem permissão para existir. Porque no fim, a única revolução que realmente importa é a que acontece por dentro. É a que ninguém vê, mas todo mundo sente. É a que não vem com estrondo, mas com um suspiro longo e profundo, menos como se o corpo finalmente lembrasse que pode respirar. Você não precisa consertar tudo. Você não precisa se transformar da noite para o dia. Você só precisa começar a ouvir. Começar a sentir. Começar a confiar que o corpo sempre soube. E que talvez, só talvez a cura mais profunda não seja se tornar alguém novo, mas finalmente ter coragem de voltar a ser quem você sempre foi antes de aprender a se esconder. E isso é o começo de tudo.